E aí, pessoal, estamos aqui para mais um podcast Força, o segredo não existir. E hoje estamos aqui na Elevate Jiu-Jitsu, onde o Felipe dá aula, e vou trocar uma ideia com ele aqui. Felipe, brigadão por ter aceito o meu convite, cara. Muito obrigado. Já vou soltar na tua mão para você se apresentar. Só que já quero trocar uma ideia com vocês, porque eu tô chamando o cara pra gente conversar. Ele tem um trabalho muito legal que une as duas coisas que eu adoro demais: jiu-jitsu e musculação. Então, se apresenta aí pra galera aí que a gente vai trocar mais uma ideia. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, para mim é uma honra estar participando. Eu sou o Felipe, como já apresentado, sou faixa preta, formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina. Atuo na área do treinamento há uns 5, 6 anos, mas desde o início da minha fase de atleta, né, lá com 11, 12 anos ali, onde eu conheci o jiu-jitsu, eu sou envolvido no meio dessa questão de preparação física e algo nesse sentido, assim. Mais uma vez, estou aqui, estou curioso para ver o que vai sair desse bate-papo e vamos seguir em frente. Perfeito. Pra gente começar, eu já vou soltar uma pergunta que eu adoro polêmica e vamos abrir aqui. Felipe, para preparação física de um atleta de jiu-jitsu, musculação ou crossfit? Mas espera aí, você não vai responder agora. Acompanha até o final, que daí ele vai jogar essa resposta. Ótimo. Cara, fala um pouquinho pra galera a respeito do teu projeto OSPRE. Acho que isso é interessante também para a turma começar a entender, para ver qual o caminho que a gente vai seguir aqui. Legal. A ideia da OSPRE, a ideia central, sempre foi formar uma comunidade, né? Seja ela dentro da parte do treinamento, dentro da parte de preparação física, isso envolvendo o jiu-jitsu, né? E estendendo para uma comunidade de lifestyle mesmo, envolvendo saúde como um contexto geral, bem-estar físico, mental, social. Então, a ideia central da OSPRE é proporcionar a melhor experiência para o indivíduo, para o aluno ou o denominado membro, né, hoje dentro da comunidade, através do treinamento propriamente dito, que é a parte que eu, como profissional de educação física, acabo atuando melhor. Que massa, cara. E aí vem um ponto, só para você entender a ideia do meu podcast também, porque isso aqui é bem um bate-papo. Eu não te expliquei muito porque eu acho que esse que é o lance legal. Cara, eu sou da época que eu comecei a treinar musculação, que eu saía da academia de musculação sujo de ferrugem, até. Certo. Então era uma outra pegada. Certo. E daí hoje a musculação começou a ficar muito gourmetizada. Sim. Uns movimentinhos, e aí que vem um detalhe, por isso que eu queria trocar uma ideia contigo. Mas é uns movimentos tão travado, ajusta o banquinho, vem numa polia ali, puxa. Qual que é a tua visão desse mecanismo? E principalmente já dando uma voltada assim pro Gil, porque essa que é a minha ideia. Esses movimentos tão travado, tão gourmet, tudo Legal. Bonitinho. Legal. Eu acredito que a musculação, ela, por ter muitas possibilidades, ela acaba trazendo um cenário, às vezes, meio gourmet. Vamos entrar nesse assunto do gourmet. O porquê que eu acho que tem tomado tanta proporção. Hoje, principalmente a mídia, ela traz a musculação muito numa proposta de performance voltada ao fisiculturismo. E eu acho que grande parte desses movimentos desenvolvidos por essa galera, vamos dizer, da nova geração, ela tá mais voltada a esse público bodybuilder, né? Essa galera da performance dentro do fisiculturismo, né? Então, eu acho que essa logística desses movimentos, de repente, um pouco mais, gira um pouquinho mais aqui para trabalhar uma porção mais X do músculo tal, eu acho que isso é válido, mas não é aplicável a todas as pessoas. Por quê? Na minha concepção, existe uma baseline onde as pessoas devem trabalhar, né, um princípio básico ali dentro da musculação, e muitas vezes elas estão pulando essa etapa, né, pensando num atleta pro, que é essas pessoas que acabam fazendo esses movimentos, né, numa forma um pouquinho diferente, né, enfim. Eu acredito que a gente se perdeu um pouco no caminho. Um ponto positivo desse diálogo aqui
é trazer que essa base mais sólida de musculação, ela é eficiente, nunca vai deixar de ser eficiente, mas ela não é aplicável a todo o público. Uma vez que a gente está falando aqui também da galera da luta, é importante dizer que o treinamento de força para luta, para o jiu-jitsu especificamente, dentro de uma sala de musculação, ela é totalmente diferente. E muitas das vezes ela engloba movimentos que a galera da musculação tradicional não entende, né? Porque ela vai de repente ver você ali executar um movimento onde exige um pouquinho mais de core, você tá com uma base um pouco diferente e vai falar, pô, o cara tá fazendo errado. Mas essa força, ela é específica para o jiu-jitsu. Então é uma força aplicada na musculação que vai ajudar a sua performance dentro do jiu-jitsu, certo? Como a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente acabou de treinar aqui, a gente estava fazendo uma resenha pós-treino, que isso aqui é o segredo básico da luta, né? Acabou o treino, tem que ter aquela resenha, né? E daí comentamos do final do Mundial que o cara finalizou o outro no amassapão. O cara não perdeu a essência, né? A base do jiu-jitsu ali sempre funciona, né? É a mesma. Aquela coisa ali sempre rola. E eu gostei dessa parte que você falou da gente começar a se perder. É muito interessante isso aí que o movimento que você passa para os teus alunos com foco no jiu-jitsu é mais adaptado pro Gil, ok. Certo. Mas ele não é isso que eu quero entender de você. Ele não é tão gourmet, né? Não. Você trabalha ali com porções diferentes, certo, né? certo. Você busca mais o equilíbrio, é Exato. isso? O treino, tipo, vamos pensar na preparação para o jiu-jitsu. Na maior parte das vezes a gente não vai trabalhar com musculatura isolada, né? A gente pensa num contexto isolado, né, de exercício, mas a modalidade de jiu-jitsu, ela exige uma força do corpo como um todo, né? Uma integração de força. Então, uma vez que eu penso na preparação física do atleta, ou seja, mesmo do robista, né, que visa treinar para melhorar sua performance dentro do tatame, eu penso sempre na distribuição do treino, quase sempre como full body. Então, tipo, essa apresentação de treino, ela tem sido eficiente ao longo desses anos que eu tenho trabalhado, tanto para mim quanto para os meus alunos, e eu costumo trabalhar dentro dessa linha. Esses movimentos gourmetizados, eles normalmente não integram um treino que eu prescrevo, porque eu não vejo como uma forma eficiente para melhorar a performance do meu aluno. Desculpa te cortar, mas porque vai entrar no que eu tanto gosto de discutir. O treino que você passa, até para uma situação do cara que ele tá pro Gil, pensando ali, igual você falou, do robista ali, o cara tá vindo treinar ali para uma situação mais de lazer, mas só que ele quer ter o melhor desempenho. O treino que você passa também vai ajudar, digamos, no dia a dia da pessoa? Com certeza, com certeza. O treino voltado para o jiu-jitsu, ele não deixa de ser um treino que corresponde às demais, a todas as capacidades físicas. Todas. Excepcionalmente, a gente vai trabalhar umas mais que as outras, mas Normal. não deixa de trabalhar outras capacidades. Então, quando a gente fala em preparação física voltada para o jiu-jitsu, quer dizer que o treino ele tem como visão final a performance no jiu-jitsu, dentro do tatame, seja para competição ou só para mérito de melhora física mesmo. Entretanto, isso não deixa de proporcionar, por exemplo, uma vez que você aumenta a sua capacidade de força, uma vez que você aumenta a sua capacidade aeróbica, às vezes no jiu-jitsu anaeróbica, porque é a via metabólica que a gente mais utiliza dentro do jiu-jitsu, isso se estende para a vida do indivíduo, né? Então, a gente vai ter uma melhora, é um benefício para a saúde do indivíduo como um todo. Então, aquilo, uma vez que a gente pensa no treino de jiu-jitsu, ela não vai melhorar só o que é proposto como ponto final, que é a performance dentro do jiu-jitsu. Ela vai melhorar a sua saúde como um todo. E isso é claro, é benéfico para o indivíduo, para o atleta, enfim. Legal. Agora vamos lá pra gente fazer um corte pro Instagram, que isso aqui é o que a gente tá precisando. Legal. Até, galera, por favor, tá assistindo o vídeo, tá gostando? Curta, comenta, compartilha, porque mudou todo o sistema do algoritmo, tô falando isso aí em todos os vídeos, é real e tá jogando tudo lá pra baixo, tá difícil. Achou legal? Quer continuar? Ajuda a gente aí. Simples e direto. Movimento gourmet ajuda no dia a dia da pessoa? Sim ou não? Não.
Tá vendo? Os teus movimentos não são gourmet, são mais amplos. Ajuda no dia a dia da pessoa? Sim, sim. Pode explicar, desenvolve agora a jogada. Por que um não e por que o outro sim? Porque o teu treino, que é de musculação, voltado para o atleta de Gil, vai melhorar, você acredita que melhora Sim. a performance dele pro dia a dia? Sim. Não estou falando uma performance de atleta, mas Certo. que vai melhorar a qualidade de vida dele. Certo. E você não acredita que o treinamento gourmet vai melhorar a qualidade dele pro dia a dia? Porque o treino de força, para mim, é fundamental para a vida. Certo, correto. Tá? Desenvolve. Por que você acredita que um sim e o outro não? Vamos lá. Lembrando que esse é o meu ponto de vista, né? Não é uma lei, não é uma regra. É a forma que eu enxergo o treinamento, é a forma com que eu explorei, né, essas capacidades físicas dentro do treinamento e para mim fez efeito, fez sentido e é o que eu aplico e vejo acontecendo no dia a dia dos meus alunos, enfim. E acredito que dê certo, né? Que dá certo. Essa prática um pouco mais gourmetizada, que tem acontecido muito, ela tem sido implementada muitas vezes pela galera que está mais em evidência na mídia, né? E isso, muitas das vezes, não traz um conhecimento técnico. Começa por aí. Às vezes Perfeito. as pessoas apresentam... Adorei tua colocação, cara. Perfeito. Às vezes as pessoas que estão na mídia, elas apresentam uma técnica ou uma forma diferente de execução de um movimento X ou Y e, teoricamente, essa pessoa não tem nenhuma base para consolidar que isso de fato surge efeito ou não. Parte da experiência dela, né? Às vezes ela vai falar, olha, faça isso porque isso é bom para isso, isso e isso. Tá, mas a gente não vê nenhuma evidência teórica, a gente não vê nada, nenhum embasamento aí que traga de fato que isso faz sentido e é bom e é adequado você fazer. Eu acho que essa estratégia, o primeiro caminho é observar quem está passando isso para você. Então, essa pessoa, ela de repente tem uma formação, ou se ela não tem uma formação acadêmica, qual é o nível de experiência dela dentro do âmbito da musculação, né? Então, eu acho que são pontos críticos ali que a gente tem que analisar para saber o que de fato a outra pessoa está falando, porque muitas vezes a gente consome um conteúdo e não sabe quem é a pessoa, e leva isso como realidade. Às vezes você vê uma pessoa falando, olha, faça isso, 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 você fala, pô, vou fazer, mas quem é essa pessoa? Faz sentido o que ela está falando? Da onde ela tirou essa informação? Então, eu vejo que isso acontece muito e eu normalmente corro dessa linha, né? Então eu tento trabalhar dentro daquilo que eu estudei, daquilo que eu sei, da vivência que eu tive dentro do esporte, dentro do treinamento. E, consequentemente, é essa linha de base mais simples, vamos dizer assim, que é a linha de base que eu acredito que todos devem ter. Vamos lá. Existe um ponto de partida, que é essa baseline aí que a gente precisa trabalhar em todos os indivíduos, seja ele atleta ou não atleta, eu acho que tem que partir dessa baseline. Concordo. A partir disso, a partir do que o indivíduo entrega de desempenho, né, dessa baseline, você vai ramificando, você vai trabalhando tipo dentro de outras zonas, né, de repente a pessoa está indo melhor numa capacidade e não em outra, você vai, né, ajustando isso, e isso vai possibilitando um leque maior de opções dentro do treinamento. Só que a baseline ela tem que estar solidificada, né? Eu costumo trabalhar muito com essa parte de força voltada para o jiu-jitsu, né? Eu acho que o jiu-jitsu, ele existe essa demanda, né, de força, né? Muito, né? Você tem que fazer uma forcinha ali com o coleguinha, mas ela acaba sendo, às vezes, um pouquinho diferente, como eu já disse anteriormente, da força que a galera costuma trabalhar na musculação. A galera tá... Vou te cortar aqui, Claro, porque você falou uma coisa hoje no treino que eu achei sensacional e é uma realidade, que você falou pro cara que estava treinando. O jiu-jitsu é totalmente diferente da musculação porque você não faz uma força linear. Exato, né? exato. E a luta em si, né? Você a pega muitas vezes está travado, mas só que o teu braço precisa estar relaxado, Exato, dependendo da situação, né? exato. Senão você fica lento. Sim, eu acho que o jiu-jitsu, né? Eu tô falando do jiu-jitsu porque é a modalidade que eu tenho um pouco mais de prioridade para falar, mas o jiu-jitsu, ele exige, tipo, uma força, como que eu posso colocar? Uma força mais
sutil. É uma grosseria de forma leve, né? Boa, adorei. É uma grosseria de forma leve. Por quê? Porque justamente a gente precisa dar movimento para nossa força, né? Tipo, não adianta eu ter muita força e aplicar ela em um só ponto dentro do jiu-jitsu, né? Então, quando a gente fala de jiu-jitsu, a gente fala de distribuição de força. Então, o que eu trouxe nesse contexto que o Basso comentou foi que a força aplicada do jiu-jitsu ela é diferente, porque ela normalmente não exerce uma trajetória linear. Então, tipo, eu preciso deslocar, uma vez que eu estou pensando em outro corpo, né? A minha força, teoricamente, ela é aplicada a outro indivíduo, né? Então, o outro corpo, normalmente, ele não vai estar estável, ele vai estar em movimento. Então, exige essa propriocepção, essa coisa de coordenação para que a força seja aplicada de forma coerente e realmente surja efeito dentro da necessidade do momento ali da luta, enfim, para que você consiga desempenhar a sua força de forma eficiente. Eu vou voltar um pouquinho no que você estava falando, Certo. porque você foi desenvolvendo ali, eu gostei, deixei você continuar. Foi perfeito. Mas ali você estava falando no começo do tipo das pessoas que são ali os influenciadores, né? Certo. Que muitas vezes não tem base. E a luta é um negócio diferente, né? Porque muitas vezes o cara não tem um diploma, mas só que a gente leva muito tempo pra gente poder chegar à preta, né? E você passa por muitas coisas. Com certeza. E muitas coisas, você passa por treino, você passa por aula, você passa um dia ali que você tem que dar uma aula ali para ajudar o professor. Um dia você tá competindo, né? Certo. Que eu, particularmente, sou mais das antigas e pra mim, cara, um cara que vai dar aula e nunca competiu, não tô falando que o cara precisava ser um atleta. Mas o cara nunca competiu, eu fico com o pé atrás. Certo. O cara não precisa ser um atleta, mas pelo menos o cara tem que competir ali, né? Sim. E o cara que muitas vezes está sendo o influenciador ali, o influencer que está divulgando o seu exercício na musculação, e principalmente nessa parte gourmet, vamos ser bem sinceros, o uso de anabolizante está extremamente alto. Sim, né? sim. E eu pelo menos tenho uma visão, e aí eu quero saber da tua opinião sobre isso, que mesmo o cara com uma testosterona tão alta, e se o cara tiver uma genética boa, mesmo com o movimento errado, ele vai ter um desenvolvimento ali, né? Concordo. E daí, como a gente tentar mudar e ajudar as pessoas a entender que esse real influenciador, o cara tá sendo falho ali, ele não é uma boa pessoa pra gente seguir, né? É como eu disse, né? A gente tem que analisar muito a referência. Eu acho que é sempre bom a gente ser crítico desde o início, crítico no bom sentido, né? Não é você apontar os erros da pessoa e afins, é você entender quem é aquela pessoa que está trazendo a informação, né? Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? Essa questão de saber quem é a pessoa que traz a informação já facilita grande parte do processo, certo? Como você colocou hoje, tipo, muitas pessoas estão fazendo o uso de anabolizantes e afins de forma exagerada, na maior parte, e de forma inconsciente. Inconsciente que eu digo, posso talvez reformular, mas irresponsável. Talvez irresponsável seja melhor do que inconsciente, porque elas têm a consciência. O cara tem consciente, Ele sabe. Hoje a internet tá aí, tá ajudando demais a galera para poder pesquisar. Então eu acredito nessa irresponsabilidade mesmo. Por quê? A pessoa vê que fulano tá fazendo e de repente, sei lá, vamos entrar num ponto bem crítico aqui, hoje muito em alta, que é o Monjaro, por exemplo. Hoje tem a Retrato Tida também, né? Eu, pra ser bem sincero, não entendo muito dessa parte endócrino, né? Tipo, eu não tenho muita... Beleza, não vamos entrar, tranquilo. Mas quando as pessoas veem que fulano X tá tomando e deu resultado e tal, ela fica... enxerga aquilo ali como um único objetivo. Não, eu preciso daquilo também porque eu posso ter o mesmo benefício. Né? Exato. Facilidade. É o caminho mais fácil. E muitas vezes, como você comentou, esses influenciadores, essa galera, eles fazem uso exagerado e não vai evidenciar isso. Alguns evidenciam, eu tomo anabolizante, tal, legal, mas você não tem a proporção, você não tem a ideia de volume, né, de droga que essas pessoas estão ingerindo ali, enfim. E eles
vão apresentar resultado. Muitas vezes não só porque o treino é eficiente, porque o que está intrínseco ali à nossa visão, ele está fazendo efeito também. Então, você pega uma pessoa que faz uso de anabolizante de forma exagerada, na maior parte das vezes. Essa pessoa, dada um estímulo ali, se a pessoa se alimenta um pouco melhor, e às vezes nem isso, mas tem um estímulo de força ali constante, vamos dizer assim, ele vai ter um benefício, ele vai ter um desenvolvimento, certo? Fechou. Vamos, só vou te cortar aqui pra gente poder buscar, porque eu tô gostando da parada e você falou um negócio aqui interessante. E aí vamos trazer pra tua realidade, pra onde você trabalha. Volume muscular, força muscular ou resistência muscular para quem tá buscando musculação pro Gil? Olha, hoje eu acredito mais na ideia de força. De força? De força. Sensacional. Força. Ah, eu adoro. Gente, eu falo, cara. Força. É por isso que eu coloquei esse nome. Força. O segredo é existir. Força é tudo. Força. Força só é ruim quando acaba, né? Exatamente. Força é ruim para quem não tem. Eu acho que a força, ela é uma capacidade, tipo, que tem que estar o tempo todo atrelada, principalmente com o jiu-jitsu, né? Que é do que a gente está falando hoje. A capacidade de força, ela vai ajudar você a desempenhar, muitas vezes, tudo que necessita ali no Gil. É lógico que a gente está falando de uma capacidade isolada. O jiu-jitsu ele vai trabalhar outras capacidades também, a questão de flexibilidade, enfim, a capacidade anaeróbia e tudo mais, aeróbia também. Mas eu acho que a força, dado, tipo, pensando mais em longo prazo, né? É lógico que a gente parte da baseline, mas vamos imaginar um pouco mais a longo prazo. A força, no jiu-jitsu, chega um momento que, por exemplo, você atinge, vamos pensar na competição, no âmbito de competição, você atinge um mesmo nível técnico do seu oponente ali, do seu adversário. Quem vai fazer a diferença? Não é só a vontade, tá? A vontade faz muita diferença. Mas, a força, ela sobressai. Nesse momento, a força sobressai. A gente muito se diz aí do jiu-jitsu que é uma modalidade muito técnica, onde a técnica supera a força. Concordo plenamente. Desde que você seja muito mais técnico do que o seu adversário ou o seu colega de treino ali. Uma coisa que eu andei percebendo nos campeonatos, ou seja, faz um bom tempo, de quando comecei a treinar Gil para os campeonatos agora, antigamente você via muito os caras do leve lutando absoluto. Certo. Hoje você já não vê mais, você Bem quase menos. não vê a galera do leve lutando absoluto, né? Bem menos. Porque a galera que tá indo a galera do pesado, pesadíssimo, eles estão com nível de explosão muscular, de força muscular e Sim. tem a técnica, né? Sim. O cara não deixa de ter a técnica. Aí que tá o detalhe, né? O nível de técnica no Gil tá muito semelhante. Isso, perfeito, adorei. E só que a força está sobressaindo, né? A resistência, a força, a explosão, né? Eu acredito, acompanhando o cenário, né, de competição, desde que eu comecei a competir também, naquele momento ainda existiam muito os leves que levavam ao absoluto e tal. Eu acho que hoje em dia existe atletas que têm essa capacidade ainda de ganhar um absoluto, de ganhar de uma pessoa mais pesada, só que a gente acaba vendo menos isso por conta dessa elevação de nível que os pesados tiveram. Antes, os pesados, justamente por ser mais pesado, por de repente ter um pouco mais de força natural ali, eles deixavam de treinar ou treinavam menos essa parte de preparação física, porque eles já acreditavam na essência da força ali, enfim. Hoje, eles sabendo dessa força, sabendo que eles têm essa capacidade de desenvolver mais, eles estão buscando essa prática, então essa parte prática do treinamento específico para o jiu-jitsu. Então, eles exploraram aquilo que eles já eram bons, então isso está dificultando cada vez mais a vida de quem é um pouco mais leve. Que massa! E vamos lá, para a parte de treinamento de força, eu não penso para luta, eu penso mais para uma situação de qualidade de vida, saúde, longevidade, que é o que eu mais trabalho hoje. Legal. E daí muitas vezes, quando eu vou prescrever o treino para o meu aluno, eu dou mais preferência por conta de segurança, muitas vezes numa situação de uma prescrição de treino online, para a máquina. Correto. Porque daí fica mais fácil do cara do que de repente o cara lá fazer um supino com halter num treinamento de força, eu procuro evitar. Para você, para uma galera do Gil,
para qual momento que de repente você dá mais ênfase ali na hora que você está prescrevendo um treino? Vamos pensar até numa situação do online, até para o cara ficar sabendo, putz, eu gostei da tua ideia, tudo. Em qual momento você dá ali preferência? Para um halter, para uma barra ou para uma máquina? Legal. Qual momento ali do treino? A gente parte muito, quando eu vou prescrever uma consultoria, um treinamento, ele tem que partir sempre daquilo que o aluno me entrega. Então, a partir não só da necessidade, porque é lógico que ele vai vir com uma necessidade, mas a gente tem que explorar também quais são as capacidades do indivíduo naquele momento. Então, normalmente a gente passa por uma anamnese para que eu conheça um pouco da experiência prévia do aluno, né, do indivíduo ali com o treinamento, e a partir daquilo que ele me entrega, eu levo para ele o treino, né, seja com o elemento barra, o elemento halter ou a máquina. Então, partindo sempre desse princípio aí de que ele me entrega o que ele tem e eu devolvo com a experiência que ele precisa ter, né? Mas partindo de um princípio de base, eu sempre começo com a máquina. Eu acho que a máquina, embora ela não atenda às necessidades específicas do jiu-jitsu, ela vai servir de base para que a gente possa, a longo prazo, desenvolver melhor o domínio ali, né, do elemento barra, do elemento halter, que exige um pouco mais de outras capacidades, né, seja de uma consciência corporal, né, pensando em propriocepção, assim. Então, eu normalmente começo com essa linha de base. Uma vez, só que é uma base curta, porque uma vez que o aluno me entrega, eu uso meio que de teste, sabe? Então, tipo, uma vez que o aluno consegue ter essa percepção de que na máquina X ele precisa elevar, ele já teve uma tomada de consciência. Uhum. Dada essa tomada de consciência e observada essa tomada de consciência, eu percebo que ele vai ter a capacidade de me gerar o feedback, né, de alguns erros que ele possa estar cometendo, para que eu transfira ele de um aparelho, de uma máquina, para uma barra, por exemplo. Perfeito, entendeu? Cara. Perfeito. Entendeu? Legal. Nossa, massa demais. Aí, ó. Vão acompanhando aí. Eu vou fazer algumas postagens, vou marcar sempre o Felipe daí para vocês verem. Nós somos personagens também, então a gente também tem que dar aula, nosso horário é meio corrido. A ideia também desse podcast é não fazer nada muito longo. Então agora, Felipe, eu gostaria que você respondesse aquela pergunta. Musculação ou CrossFit? E por quê? Vamos lá. Galera, eu sou ainda time musculação. Eu acho que a musculação, ela tem muito a ser explorado, né? Quando se fala de musculação, a gente, por vezes, enxerga só uma linha, né? Que é a linha que é mais evidenciada, tanto no mercado, né? Hoje as pessoas falam de musculação, a gente pensa em 3 de 10, né? Verdade, ainda tem isso. Mas a gente, uma vez que você estuda um pouquinho ali e tem um pouco mais de conhecimento aprofundado, você entende que a musculação, ela engloba muito mais do que isso. E você pode explorar muito todas as possibilidades que tem ali. Então, eu voto na musculação. Não acho o CrossFit ineficiente, mas eu acredito que a musculação, ela tem muito a ser trabalhada ainda, muito a ser explorada, e por vezes a gente não faz isso. Então, eu acredito que a gente tem a capacidade de explorar isso, e isso não só pode, como é muito benéfico para todos os atletas e, enfim, praticantes que optam por essa modalidade. Perfeito, cara. Nós não vamos prolongar muito. Cara, obrigado demais. Muito obrigado, Jefferson. Valeu por esse bate-papo aqui. Massa. Curtinho. A gente vai ter que conversar mais, cara. Com certeza. Porque eu vi que o negócio ficou amplo. Eu quero saber mais a respeito do teu projeto do Ospré. A galera quiser comentar aí, comenta aí, que depois a gente vê pra gente marcar um dia. Show. E, cara, obrigado. Pô, foi muito legal conhecer você, a gente ter aqui, ver teu projeto de treino, ter ideia desse projeto aí, vamos ampliar isso aí, vamos trocar uma outra ideia no futuro aí. Eu sei que você tem uns projetos grandes para poder surgir. Nossa, eu tô sabendo disso. Trabalhando em cima disso. Eu tô sabendo disso e eu quero saber mais aí, eu acho que é interessante a gente divulgar no futuro. Show, bom Fechou? Demais. Foi uma honra mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu acho que tem muito assunto para ser dito e acaba sendo um tempo curto e eu espero aparecer mais vezes por aqui. Perfeito. Grande abraço, galera. Até a próxima.